Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de Notion e hoje eu vou explicar duas propriedades que a gente pode utilizar no nosso sistema de organização, nos nossos bancos de dados, no nosso planejamento, para facilitar esses processos, para ajudar mesmo a acelerar e tornar todo o planejamento mais efetivo e reduzir até o microgerenciamento e a procrastinação ali dentro daquele planejamento. Vamos conferir então como utilizar as relações e os roll-ups. Vamos lá? Então, como eu falei, no vídeo de hoje eu vou tratar um pouco sobre as propriedades relação e roll-up. São propriedades dos bancos de dados que a gente já viu como criar, quais são as possibilidades de banco de dados, e aí cada banco de dados gera páginas, e essa página pode ter essas propriedades que vão desde data, nome da pessoa que vai ser responsável por uma ação que está elencada naquela página. Pode ter também multisseleção ou uma seleção única. E também colocar fórmulas, fazer relações entre banco de dados e fazer o roll-up. Que o roll-up vai ser uma agregação de informação a partir de uma relação. São muito parecidas, mas o roll-up ele precisa que já exista uma relação para que a gente possa fazer aplicar essa propriedade, enquanto que a relação ela só precisa que exista o banco de dados que a gente quer relacionar ao atual. Ou seja, ela vai fazer realmente uma ligação, uma relação entre um banco de dados e outro. No exemplo de hoje, eu vou falar e fazer essa relação entre metas e objetivos. Então, eu criei um banco de dados para metas e um banco de dados para objetivos. E aí eu vou relacionar algumas metas a um único objetivo. E a partir disso, vocês vão ver como que funciona essas propriedades. Então, vamos lá. Aqui eu criei uma página, como a gente já viu, e dentro da página eu coloquei uma tabela inline. E aí na tabela inline eu coloquei algumas propriedades, algumas colunas, né? Que quando a gente abre uma página dessa tabela, a gente pode ver quais são essas propriedades. Então eu coloquei o que eu vou fazer para atingir essa meta, qual é o tempo, né? Qual é o meu prazo, o resultado esperado, a próxima ação, qual a visão, a minha visão, que eu tenho um banco de dados relacionado a essa questão, que essa meta está relacionada, o objetivo, a área da vida, se você quiser colocar, o tipo, ano, hábito e situação, porque as outras são relações que a gente vai ver. E também essa aqui, uma caixinha de configuração se essa meta ela já foi alcançada ou não. Mas isso aqui vai ser muito importante para o exemplo que eu vou dar do roll-up. Então, aqui a única coisa que a gente precisa, que eu preciso mostrar mais detalhado para vocês, é o tipo que eu coloquei aqui, o tipo da meta, que aí, caso você vá construir isso também, vai de acordo com a sua necessidade. E aqui a situação, se vai iniciar, se está em andamento, se está muito avançada, próxima ao finalização, e a gente pode colocar aqui também uma de alcançada. Pronto, aí vocês estão vendo que tem aqui uma propriedade de ano, que é de número, quando tá com essa hashtagzinha, significa que aqui a entrada é de número. Aqui, quando tá com essa barrinha, é texto. Aqui é data, né? Esse calendáriozinho é uma entrada de data. E quando é uma relação, a entrada fica com o símbolo fica com essa setinha. Por quê? Porque ele vai trazer uma informação que está em outro banco de dados. Então, vamos voltar aqui para a visualização de tabela. Vai aparecer todas essas propriedades aqui como coluna da tabela. E aqui eu já fiz a relação do objetivo. Mas eu posso apagar tudo. Voltar aqui para formato de texto, que aí ele apaga tudo.
Não é mais. Deixa eu ver se eu consigo apagar para mostrar para vocês. Então, aqui tá no formato padrão, que toda vez que a gente criar uma coluna nova, vai vir automático para o texto, se você não escolher nenhum. Mas aqui eu quero escolher qual? Eu quero escolher relação. Mas, vamos dizer que a gente não tem ainda nosso outro banco de dados relacionado a objetivos. Por enquanto, a gente tem que deixar assim, porque se não houver uma página, se não houver um banco de dados que tenha um nome objetivo, ou que seja o nosso banco de dados direcionado o planejamento dos nossos objetivos, não adianta já colocar aqui a relação. Aí vocês vão ver. Então, só para mostrar, eu já tenho aqui o meu banco de dados de objetivos de vida. Então, como eu ia falando, eu já tenho aqui o meu banco de dados de objetivos de vida. Você pode colocar outro nome também. Mas aqui, como é exemplo, eu posso até disponibilizar para vocês esses templates, mas coloque como você preferir. Eu gosto de colocar o objetivo de vida. Então, aqui é a mesma coisa. É um banco de dados que tem uma tabela inline. Só que a única diferença é que aqui não tem outras informações como eu coloquei lá no de metas. Eu só coloquei já direto a tabela inline. E aqui, como vocês podem ver, eu também tenho algumas relações, certo? Mas o vídeo de hoje vai ser bem curtinho, então só vai ser para vocês entenderem como fazer essa relação. Hoje não é o momento de montar a tabela. Posso vir numa parte 2 para mostrar passo a passo para montar essa tabela. Mas então, o objetivo já tá, a tabela do objetivo já tá pronta, né? Aqui tudo certinho. E eu poderia, como eu fiz aqui, já colocar relações, divisão e área, como eu coloquei lá no banco de dados de metas também. E poderia colocar uma relação de meta para, por exemplo, esse de projeto aqui, eu poderia fazer uma relação, uma propriedade para eu relacionar com as metas. Mas eu não preciso, porque quando eu criar a minha relação lá no banco de dados de metas, já vai aparecer aqui nesse. Todos esses aqui, ó, que tem related to copy, related to metas, é uma relação que ele cria automático quando eu relaciono em um outro banco de dados. Então, isso é o Notion facilitando a nossa vida. Ou seja, ele cria uma ponta lá, outra cá. Então, para os bancos de dados estarem realmente relacionados. Não vai aparecer só em um, vai aparecer no outro também. E aí eu posso vir aqui, depois de fazer a relação, lá na aba de metas, e relacionar com a meta que eu escrevi no meu banco de dados de metas, certo? Então, basicamente, só para apresentar para vocês isso aqui. Mas aí a gente volta lá para a página de metas para criar, de fato, essa relação. Que vai ser com o quê? Vai ser com os objetivos que estão aqui. Por enquanto, né? Vamos dizer que eu fiz a tabela de metas, fui lá, fiz a minha tabela de objetivos, voltei aqui e vou transformar essa propriedade que está como texto numa propriedade de relação. E aí aparece essa caixa de texto aqui, que ela está me perguntando qual é o banco de dados que eu vou selecionar para essa relação. E aqui vão aparecer todos os seus bancos de dados mais recentes. E aqui eu posso buscar. Então, o meu banco de dados é objetivos, que nesse caso vai ser esse aqui, ó, por tá relacionado a objetivos de vida. Eu criei a relação, e aí vai aparecer aqui a setinha. Mas e agora, né? O que eu vou fazer com isso? Então, agora é que a magia acontece. Eu tenho aqui 3 metas, que está relacionada lá à espiritualidade, intuição, expansão de espiritualidade, intuição e
serenidade, que é o objetivo. E aqui qual é a meta? Ler um livro sobre budismo, fazer iniciação em Reiki e fazer um curso de aromaterapia. O curso eu até esqueci de colocar aqui um íconezinho que a gente pode colocar para ficar bem bonitinho. Vou botar esse abacate aqui. Mas a gente pode colocar um outro. Pronto, então coloquei aqui. A gente vai preencher as outras colunas de acordo com a meta, né? Aí eu posso fazer o que eu vou fazer para alcançar isso? Agendar a compra. Quando o cartão tiver na data boa. Agora não está. O ano 2021. O hábito, que aqui seria uma outra relação, a gente não vai trabalhar com isso hoje. Mas o objetivo, qual é o objetivo que está relacionado com essa meta? Quando eu clicar aqui na célula, vamos tratar como célula, ele vai aparecer aqui os objetivos que estão lá no meu banco de dados de objetivos. Que eu não entendi porque ele está aparecendo com esse tanto de linha, mas aparece aqui, ó, o meu objetivo, expandir minha espiritualidade. Então, seleciono, ele já vai ficar aqui. E aí eu posso relacionar todos com esse mesmo objetivo, porque é isso mesmo. Então, relacionei. E agora eu vou lá no banco de dados de objetivo para ver como é que tá. Então, olha aqui meu banco de dados de objetivo. E deixa eu só abrir aqui para ver mais rápido. E aí, o que foi que aconteceu? Olha ele aqui, as metas relacionadas já aparecem aqui, expandir minha espiritualidade. Eu não preciso fazer de novo, ele já vem automático, já aparece aqui. Por que que isso é importante? Por que que isso é legal da gente usar? Porque, por exemplo, se você quiser só fazer uma revisão do seu objetivo de vida no seu planejamento semanal, você vai poder vir aqui, expandir minha espiritualidade. Quais são as metas que estão relacionadas a ele? São essas. O que eu estou fazendo em relação a essas metas? A sua reflexão no planejamento mensal, trimestral, enfim. Isso é um exemplo, acho que muito fácil da gente absorver, porque é algo que a gente tem tratado bastante, principalmente lá no canal, na página. E aí é isso. Facilita que a gente faça essas análises, assim, e tire conclusões a partir disso, ou decida as próximas ações em relação a essas metas. Mas, por outro lado, a gente também consegue fazer outras análises. Por quê? Eu posso vir aqui no banco de dados de metas, e aí lembra que eu falei que tem essa propriedade de check? Então, se meu planejamento semanal, meu planejamento anual, meu planejamento mensal, eu tiver anotado que o livro de budismo eu já comprei. Então, eu venho aqui e faço um check, certo? Ok, já fiz todo o resto. Atualizei aqui qual é a próxima ação em relação a essa meta. Se tiver várias ações, se tiver ação para o mês, eu analiso e tal. Eu vejo se o que eu tô fazendo tá de acordo com o meu resultado esperado. Massa. Eu volto para o objetivo de vida para fazer o que agora? A gente vai aplicar a próxima propriedade que eu falei, que é o roll-up. E aí, aqui em objetivo eu criei duas propriedades para a gente fazer esse teste, que é o que? As metas relacionadas a esse objetivo que estão finalizadas e as metas relacionadas aos objetivos de um modo geral, ao objetivo de um modo geral. Eu poderia simplesmente ir lá na meta, na página de metas e contar, tem 3, certo? E colocar aqui o número. Isso aqui poderia ser uma propriedade de número. Mas eu posso fazer isso automático, como é utilizando essa propriedade de roll-up, que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês agora. Pronto, então, o que é essa propriedade, né? Vamos voltar aqui para texto para a gente ver
como é que aparece inicialmente. Então, as metas relacionadas, ele já tinha feito a conta aqui que era 3. Realmente são 3. Mas para a gente saber isso sem precisar contar, vamos dizer que você já relacionou lá na página de metas, quais são os seus objetivos, e aí você vai chegar aqui para ver quantas são as metas que você propôs para esse objetivo. Como é que a gente vai contar? Pela propriedade rollup. Você vem aqui, seleciona ela, e aí ela vai aparecer uma outra. Pronto. Ela já está aqui como rollup, essa daqui também. E agora, quando a gente clicar aqui na célula, o que vai aparecer? Vou fazer primeiro essa das relacionadas, porque seriam todas as metas que estão alinhadas com esse objetivo. E as metas finalizadas foram só aquelas que você já finalizou até o momento da análise. Aí aqui tem o que eu vou fazer nessa relação. Eu vou selecionar uma relação existente, e aí tem outras, e aí aparecem todas as relações existentes para esse banco de dados. E qual é a relação que eu quero? Essa aqui com as metas, que tá related to metas, e aqui entre parênteses tem objetivos. As outras não são interessantes pra gente, são essas aqui. E aí, eu posso colocar que a propriedade vai ser meta, porque é o nome, né? E aqui eu posso escolher o que vai aparecer aqui. De que forma? Vai aparecer o nome das metas, vai aparecer os valores, eu vou contar tudo e colocar aqui o total, contar valores, e aí tem esse outro aqui, contar se não, e colocar um percentual se e colocar um percentual se não. Então, o interessante para agora é a gente fazer a contagem. 3. Essa parte de valores seria se a propriedade de metas fosse um número mesmo, mas como não é número, como tá lá, eu escolhi que a propriedade que ele vai relacionar é meta, que é em texto, então tem que ser contagem de tudo. Eu só poderia escolher esse valor se aqui essa propriedade, se eu escolhesse, por exemplo, uma propriedade que tivesse em numeral como o ano aqui, mas também o ano vai ser só um, que é 2021, então não seria interessante. E aí, por isso que eu coloco contagem de tudo, e aqui aparece que são 3 metas relacionadas a ele. Mas a gente não precisa do outro, de show original, porque seria repetir a relação aqui, então isso não é interessante. Seria informação duplicada. Vamos lá. E aqui, as metas finalizadas, mais uma vez para a relação já existente. Só que aqui a gente vai mudar a propriedade, não é mais meta, é o check. Porque aí ele pode aparecer quais são, né, todas as propriedades que tem lá no outro banco de dados, que aparecem do jeito que tá lá, ou eu posso escolher uma outra forma de aparecer. E aqui eu vou colocar contagem ao também. Que aí aparece... Não. Não é contagem, porque senão ele vai contar todas. Eu vou colocar as que estão checadas. Que no caso é só uma, como eu mostrei lá para vocês. Então aqui é uma outra forma da gente fazer acompanhamento das metas. E facilitar, porque a gente sabe que tem 3 metas relacionadas a esse objetivo, mas que apenas uma foi finalizada. E aí, a partir disso aqui, você pode fazer uma análise de o que eu posso fazer, então, para finalizar as outras metas, o que está faltando, quais são as próximas ações. Enfim, espero ter me feito entender, espero que te ajude na sua construção dos seus bancos de dados no Notion para a montagem do seu sistema. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar de ter acesso a essa informação. E até a próxima.